Hoje à noite eu quero falar sobre o inimigo das nossas almas, nosso adversário ferrenho, e ele está por detrás desta pandemia com absoluta certeza. Há muita teoria da conspiração, muitas pessoas dizendo por aí que a China alastrou esse vírus de propósito na humanidade. Deus sabe, isso não me importa. Mas eu sei que quem está por detrás desta pandemia se chama Lúcifer, muitas vezes considerado um anjo de luz, porque ele se transfigura em anjo de luz para enganar as nações. Existem dois reinos neste mundo, ou você faz parte de um ou do outro. O reino de luz, que pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o reino das trevas, que realmente pertence a Satanás. Satanás, ele é o príncipe das trevas, e a palavra de Deus fala o suficiente sobre ele para que o conheçamos e para que saibamos como lidar com as suas astutas ciladas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, nós lemos: nos quais o Deus de D minúsculo, porque está se referindo a ele, Satanás, nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus do Brasil, o Deus dos Estados Unidos da América, o Deus da China, o Deus da Rússia e o Deus de todas as nações deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, compreensão, discernimento, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então esses dois reinos são inimigos. Jamais haverá um tratado de paz entre Jesus Cristo e Satanás. E se alguém falar que há paz entre os dois, se trata de uma heresia da pior espécie possível. O diabo está por detrás da maioria de nossos problemas físicos, emocionais e espirituais. Pastor, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Ele estava por trás do sofrimento de Jó, ele estava por trás do adultério e do homicídio do rei Davi, ele estava por trás do orgulho do rei Saul, por trás da cobiça, da avareza daquele primeiro casal da igreja, Ananias e Safira. E Jesus Cristo, irmãos, curou muitas, não poucas enfermidades que haviam sido causadas por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio diabo. Nenhuma dessas pessoas que eu citei, nenhuma delas era totalmente inocente, mas todas elas foram vítimas do poder de Satanás. E a Bíblia realmente diz: não devemos dar lugar ao diabo em nossas vidas. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Será que estamos dando lugar para o diabo neste momento de pandemia? Como que isso acontece? Acontece quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Acontece quando nós desprezamos a nossa comunhão diária com Deus. Acontece quando nós abandonamos a nossa igreja. Acontece quando desperdiçamos o nosso tempo e desamparamos a nossa própria família. Quando fazemos isso, nós realmente estamos dando lugar para o diabo em nossas vidas. Ele é tão real quanto os problemas que nós estamos enfrentando nesta vida. A boa notícia é que ele não pode fazer nada sozinho. Ele precisa contar com a nossa ajuda, com a nossa participação, para nos prejudicar. Ele é como a bebida alcoólica, que não nos faz mal se não for ingerida. Ele é como as drogas, que não vão nos fazer mal se não forem tragadas ou usadas. A respeito dele, o apóstolo Paulo disse, e eu concordo, porque não ignoramos os seus ardis. Então, olhando ao redor, eu posso ver o poder, a manifestação de Satanás sobre nós. Eu posso ver que realmente ele está agindo ao nosso derredor.
Então, o que precisamos saber sobre o príncipe das trevas para que ele não viva assim nos prejudicando? Vamos lá? Primeiro, a pessoa do príncipe das trevas. Quem é ele? Ele é uma pessoa real, ele é tão real quanto este ser humano, quem vos fala neste momento. Ele não é fruto da nossa imaginação, ele não é um personagem lendário como o Drácula ou o lobisomem. Assim como a criação do mundo não se explica sem a pessoa de Deus, todo esse sofrimento pelo qual nós estamos passando hoje, a humanidade sempre passou desde sempre, não se explicaria sem a presença e a pessoa do diabo. A Bíblia ensina que ele foi um ser criado por Deus, muito lindo, muito inteligente, muito talentoso e responsável por suas ações. Ele foi criado com autorresponsabilidade. Porém, ele caiu e agora ele faz questão que toda a criação de Deus caia juntamente com ele, tanto de seres humanos como de seres angelicais. Haja vista que ele conseguiu arrastar com ele pelo menos um terço dos anjos, um terço dos seres angelicais, porque ele não deseja ir para o inferno, para onde ele vai, o lago de fogo, melhor dizendo, sozinho. Ele quer levar o maior número possível de companhia com ele. E para compreender a pessoa dele, precisamos entender como foi a queda e como são as suas atividades. Então, primeiro, veja comigo a queda de Satanás. Se encontra em Isaías 14, versos 12 a 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Este versículo pode ser aplicado a Satanás, a Lúcifer, a estrela da manhã. Preste atenção na expressão eu subirei. O pecado dele foi o pecado de orgulho, foi o pecado de ambição. Ele desejou ser o que ele não era e jamais seria, desejou possuir o que não lhe pertencia e jamais vai lhe pertencer. Veja como foi o seu pecado, meus amados irmãos. Eu subirei ao céu, ao terceiro céu, onde habita o trono da majestade de Deus. Eu exaltarei o meu trono, ou seja, eu serei o líder de todos os anjos. E no monte da congregação me assentarei. Em outras palavras, reinarei sobre toda a criação. Subirei sobre as alturas das nuvens. E há pelo menos 150 citações sobre as nuvens na Bíblia, e 100 delas, pelo menos, se referem à presença de Deus. Veja que Satanás queria mesmo ser soberano, tanto quanto Deus. E finalmente, e serei semelhante ao Altíssimo. Além de tudo, ele queria possuir as características de Deus. O pecado dele foi a ênfase no seu eu, no seu ego. E a ênfase sobre o que ele desejava. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Mas ele já era tudo o que precisava ser, e ele já tinha tudo o que precisava possuir. Então, chegamos à conclusão que lhe faltava apenas uma coisa, e que está faltando hoje à noite no coração de milhões, se não de bilhões de seres humanos: o espírito de contentamento. Sim, meus amados, o que faltava em Lúcifer é o que está faltando na maioria de todos nós, é o espírito de contentamento. Infelizmente, o homem continua, pecando o pecado de Satanás, desejando sempre ser mais do que já é e sempre possuir mais do que já tem. Um dos maiores pecados da humanidade é a falta de contentamento, e que tem nos levado a muitas catástrofes que poderiam ser evitadas. Um antigo fazendeiro, querendo ensinar uma lição para o seu vizinho, decidiu um dia colocar um anúncio na frente do seu lote que dizia assim: darei este lote para qualquer pessoa
que for realmente satisfeita com o que já tem. No dia seguinte, o vizinho realmente apareceu na porta dele e disse: eu sou tal pessoa. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho carro, eu não preciso de mais nada. Então você já pode me dar o seu lote. O fazendeiro então perguntou: se você é mesmo satisfeito, por que você deseja possuir o meu lote? Aquela pergunta revelou que o vizinho não era realmente satisfeito. Havia cobiça escondida dentro do coração dele. O pecado de Satanás foi desejar a vontade dele e não a vontade de Deus. Ao invés de dizer assim, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, não. Ele disse, eu quero, eu quero. Será que eu e você não temos agido como o próprio Satanás? Maridos estão insatisfeitos com o casamento e vice-versa, principalmente durante esta quarentena, durante este isolamento. Os casais não estão se suportando e há brigas entre eles, malícia entre eles, maldade. Pessoas estão insatisfeitas com o seu emprego, se bem que agora, né, qualquer emprego é a melhor e a maior bênção do mundo. Bem-aventurados os que estão ainda empregados, mas até há poucos dias, pessoas estavam muito insatisfeitas e reclamando do emprego, insatisfeitas com a igreja. Graças a Deus, vários de vocês já me disseram que estão com muitas saudades. Uma determinada pessoa me disse, pastor, eu estava faltando muito à igreja, mas depois que a gente voltar para os cultos, eu não vou faltar mais. Eu percebi o quanto a igreja faz falta. Insatisfeitas com a vida, né, irmãos? E assim como Satanás caiu, toda pessoa descontente, mais cedo ou mais tarde, cai também. Certa vez, Satanás disse para Deus, vamos tirar tudo que aquele homem Jó possui e veremos se ele não blasfema de ti no teu rosto. Aí o diabo foi e realmente tirou todos os bens materiais de Jó, tirou todos os filhos de Jó, tirou toda a saúde de Jó e olha, tirou também a reputação de Jó, porque todos passaram a vê-lo como se ele fosse o maior pecador do mundo, merecendo todo aquele tipo de sofrimento. Então, de repente, Jó não tinha mais nada, nem reputação para ser respeitado diante das pessoas. Apesar de tudo isso, sabe qual foi o resultado? Resultado maravilhoso. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Jó pessoalmente. Mas eu não sei se eu vou me aproximar dele, porque eu me sinto menor do que um grão de areia na presença de Jó. Vou fazer uma confissão nesta noite, uma confissão em público, e que vai ficar gravada, né, pelo visto, que só fiz uma única vez até hoje, e assim mesmo na privacidade da minha casa para minha esposa, e depois na privacidade de um dos cultos da nossa igreja em Goiânia. Talvez alguns de vocês já ouviram essa confissão antes. Mas os piores momentos de minha vida, os piores problemas pelos quais eu já passei, que eu sei que eu criei, foram aqueles resultados de eu ter desejado ter mais do que eu precisava e certamente muito mais do que eu merecia. Pense nisso. O segredo do contentamento é sempre buscar a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Satanás caiu e eu e você iremos cair também, se ficarmos desejando e buscando o que não nos pertence e principalmente o que não precisamos. Além de tudo, veja as atividades de Satanás.
Paulo chama essas atividades de ciladas. Para entender as atividades do diabo, precisamos entender o significado de cada um de seus nomes. Satanás quer dizer adversário. Eu não sou seu adversário, eu não sou seu inimigo. Satanás é. Seu e meu, nós temos um inimigo em comum. Diabo quer dizer o rei da acusação. Ele está sempre levando notícias verdadeiras e ruins a nosso respeito diante de Deus. Ele também é chamado anjo de luz, porque ele pratica o bem, mas sempre para nos fazer o mal. E ele é o Deus deste século, Deusinho de D minúsculo. O mundo, exatamente nesta noite, pertence a Satanás, com a permissão de Deus. Um dia, Deus vai tomar o mundo de volta das mãos do diabo e dá-lo nas mãos de Jesus. Mas Adão, o primeiro Adão, ele entregou esse mundo de bandeja nas mãos do diabo. E desde então, o diabo tem possuído este mundo. Por isso que as coisas não fazem muito sentido, né? Principalmente na área política. Porque o diabo é o Deus deste século. Uma de suas atividades favoritas é causar pânico, é causar medo na vida das pessoas e até mesmo e principalmente dos crentes. Você sabe que o apóstolo Paulo era constantemente atacado por Satanás? Ele disse em 2 Coríntios 12, verso 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Todos nós temos medo. Quem aqui não tem medo? Todos nós temos medo, porém não das mesmas coisas, né? Muitos estudiosos acreditam que o espinho na carne de Paulo era o espírito de medo. Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que era uma enfermidade nos olhos. Mas eu não posso dizer que essas pessoas estão erradas. Eu não sei. Mas elas acham que era o espírito de medo e que ele tinha que lutar contra esse espírito de medo o tempo todo. Também pudera, coitado. Ele era perseguido. Ele era jurado de morte. A cabeça dele estava sempre a prêmio. Não só perseguido pelos de fora, romanos e judeus, mas muitas vezes pelos de dentro da igreja. Ele realmente não tinha como dormir seguro. Talvez fosse mesmo o espírito de medo. Às vezes, não podemos impedir o medo. Não podemos, mas sempre podemos impedir o fracasso. Amém, irmãos? Podemos impedir o fracasso em nossas vidas. Como, pastor? Pare de adorar a si mesmo. Pare de adorar a sua própria vida e comece a adorar a Deus. Adore a Deus. Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Tudo indica que Paulo lidou então com esse espírito de medo, se foi isso, não adorando a si mesmo, nem adorando a sua própria vida. Aliás, Jesus, em outras palavras, também disse isso, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de Jesus e do Evangelho, ganhá-la-á. Então o medo existe, porque nós somos importantes demais. Você acha que a grande maioria das pessoas está com medo do coronavírus? De acordo com a última pesquisa que eu vi, 40% tem medo do vírus, porém 60% tem medo da recessão econômica, tem medo do desemprego, tem medo da fome, tem medo das calamidades financeiras que estão por vir. Mas medo é medo. Medo de pegar coronavírus, medo do desemprego, medo de assaltante, medo da violência. Medo é medo. E medo só se vence desta forma, adorando a Deus e não a nós mesmos.
Então nós vimos a pessoa do diabo e a sua queda e as suas atividades. Mas agora veja comigo os seus planos. Quais são os planos do príncipe das trevas? Os planos dele podem ser classificados de duas maneiras: sabotar sempre a vontade de Deus e impedir as atividades da igreja. Sim, Satanás sempre foi um verdadeiro político. Ele quer sabotar os planos de Deus. Jesus havia orado: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o diabo, por mais de 6.000 anos, tem feito de tudo para impedir que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. Essa tem sido a sua tarefa principal. Para nós da era da igreja, né? A era em que nós estamos vivendo, Deus possui 3 planos maravilhosos, que apesar de toda a oposição do maligno, estão sendo cumpridos, estão sendo alcançados. Primeiro dos planos de Deus é a evangelização do mundo inteiro. Nossa igreja tem 2 programas diários através da BBN Internacional, e esses programas eles estão sendo transmitidos para todos os países de língua portuguesa. É a palavra de Deus. E não são poucas as vezes que pessoas estão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador através da nossa evangelização. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos literalmente atacando, combatendo o reino das trevas. Por isso, Satanás, faz de tudo para que a mensagem nunca alcance os perdidos. Ele sempre vai fazer de tudo para que o Evangelho não seja espalhado. Não sei se você se lembra, mas quando Bill Clinton era o presidente dos Estados Unidos no seu 2º mandato, ele tentou passar uma lei que proibisse o proselitismo. Nenhum de nós, ninguém de nenhuma religião poderia mais falar de sua fé para uma outra pessoa que já não fosse da mesma fé. Ele queria parar o evangelismo, parar a evangelização. Não poderíamos mais dar folhetos, não poderíamos mais convidar pessoas para os nossos cultos, não poderíamos mais bater de porta em porta. Ah, pastor, mas isso foi lá nos Estados Unidos, mas o que acontece lá acaba chegando aqui. E graças a Deus houve uma revolta tão grande, houve um movimento tão grande que o presidente precisou voltar atrás. Mas o projeto ainda não morreu, ele existe. E há políticos que estão tentando impedir o avanço do evangelismo, da pregação. Parece que toda profissão hoje em dia tem um código de ética, né? E um dos quesitos, na maioria desses códigos de ética, é nunca falar de Deus, muito menos de Jesus ou de religião, para as pessoas que você está servindo, trabalhando, né? Código de ética de medicina, odontologia, de direito. Você não pode falar de Cristo para o seu paciente, para o seu cliente ou até mesmo para o seu freguês. Mas, como crente em Jesus Cristo, meu código de ética continua sendo a palavra de Deus. E essa palavra também me diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como que eu posso ter vergonha da única mensagem que salva, que edifica, que transforma, que abençoa a vida do ser humano? Mas hoje em dia podemos fazer caridade, podemos ajudar uns aos outros, mas sem mencionar o nome de Jesus Cristo, porque isso fere a ética do mundo. E muitos crentes sinceros, muitos cristãos sinceros estão obedecendo mais a ética dos homens do que a ética de Deus. Este é o primeiro plano dele, é sabotar mesmo a pregação do Evangelho. E também ele quer sabotar a restauração do Estado de Israel. Você sabe que o povo judeu sempre foi
um povo muito odiado, desde o Egito de Faraó até os dias de hoje. O antissemitismo está impregnado em todas as nações, em todas as sociedades. Por outro lado, Israel rejeitou o seu Messias verdadeiro e está pagando, e ainda vai pagar muito caro por isso, durante o período da grande tribulação. Mas o que Satanás deseja mesmo é varrer Israel do mapa e lançá-lo no oceano. Porém, isso nunca vai acontecer. Muitas armas já foram usadas contra o povo judeu, Espanha, Portugal, Alemanha, a Guerra dos 6 Dias, mas ninguém jamais conseguiu destruir este povo. Por quê? Por quê? Porque Israel é a nação escolhida de Deus, é a menina dos seus olhos para proclamar o seu santo nome, e por esta mesma causa, Satanás e o mundo odeiam Israel. Mas Isaías 54, verso 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor, diz Jeová. Então Satanás quer sabotar os planos de Deus. E o terceiro plano que ele ataca é o reino milenar de Cristo sobre a terra. Ele não quer que esse reino jamais seja instalado. Nenhum tipo de governo é perfeito. Nenhum tipo de governo é perfeito. Com 55 anos de idade, eu já passei por alguns. Passei pelo governo militar, peguei o governo militar no final, mas eu estudei escola primária, ginásio e colegial dentro do período militar. Passamos, por 30 anos de governo civil no Brasil, e conheci também o governo do Bush, do Clinton, do Bush filho, do Obama e agora do Trump nos Estados Unidos. E eu cheguei a uma conclusão: nenhum governo é perfeito. Mas apesar disso, existe a falsa ideia que o homem pode resolver todos os nossos problemas. A falsa ideia que o mundo está melhorando. Em outras palavras, não precisamos de Cristo, não precisamos de igreja. Nossa esperança está na política. Está mesmo? Preste atenção, hein? Nossa esperança está na ciência. Está mesmo? Preste atenção. O mundo inteiro está sendo preparado para o reino do anticristo. A fé no homem é o pior tipo de fé que existe. E é justamente esta fé que está controlando o quê? O meio religioso e político. Não é? Fé no homem. Pode reparar que tanto a política como a própria religião é formada de homens que estão sendo adorados e estão sendo seguidos cegamente pelas pessoas. O anticristo vai precisar disso. Ele irá aparecer nesse tipo de contexto. Veja, irmãos, a profecia do Salmo 2, versos 2 e 3. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra quem? Contra o Jeová e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e Satanás está tentando sabotar todos os planos de Deus. E além disso, ele está tentando impedir a nossa tarefa como igreja. Jesus Cristo, ele deixou a igreja no mundo, eu e você, salvos, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas, infelizmente, a igreja tem perdido esta força, e eu quero lhe dizer por quê. Uma das razões é justamente esta: desarmonia entre os seus membros. Nós somos o único exército
que atira nos seus próprios soldados. E a igreja de Corinto, que havia começado tão bem, terminou mal por causa deste problema. Porque ainda sois o quê? Carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Pastor, como que nós fazemos para evitar contendas e dissensões? É sempre assim, meus amados. Nós temos que tentar olhar o mundo do ângulo que aquela pessoa está olhando. Ou tentar ajudá-la a olhar o mundo do ângulo que nós estamos olhando. Às vezes, ou você ou a outra pessoa precisa abaixar até o nível de conhecimento. Ou crescer até o nível de conhecimento da outra. Mas uma coisa é certa, ninguém enxerga do mesmo jeito. E é por isso mesmo que a palavra de Deus nos ensina, suportando-vos uns aos outros em amor. Não tem jeito. A igreja, no entanto, ao invés de crescer, amadurecer, pregar o evangelho, ela fica perdendo tempo com dissensões e carnalidade entre nós. Além disso, ele busca impedir, ou na verdade ele busca a descentralização da Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que a pregação da palavra de Deus, ficar dentro da Bíblia, tem sido trocada nos dias de hoje por anedotas, historinhas e fábulas que cativam as pessoas. E é por isso mesmo que muitos não estão crescendo espiritualmente, porque estão sendo apenas coçados, mas não estão sendo alimentados e fortalecidos com a pregação da palavra. No passado, quem traduzisse uma Bíblia e colocasse a Bíblia nas mãos do povo, era queimado vivo, era decapitado, era aprisionado e na maioria das vezes era morto. E eu acho que nós estamos voltando novamente a esta era. Mas o diabo mudou a estratégia, né? Ele sabe que não pode mais impedir a tradução da Bíblia, então ele providenciou várias e várias traduções da Bíblia, mudando alguma coisa ali, outra aqui, para que realmente a verdade não fosse tratada a sério. Ele também, agora ele criou muitas e muitas igrejas chamadas de cristãs e de evangélicas. Ele também está criando muitos e muitos pregadores e muitas pregações, causando a maior confusão na mente das pessoas. Ele conseguiu tirar a Bíblia do centro da igreja e colocar o marketing, a psicologia e principalmente o misticismo. Isso está acontecendo por todos os lados do que nós chamamos de religião, né? Satanás está trabalhando para sabotar os planos de Deus, impedir a missão da igreja. E por último, qual que é o programa dele, gente? Agora temos que perguntar, como Satanás faz para implementar os seus planos? Primeiro de tudo, ele falsifica os produtos de Deus. Por isso Paulo disse, e não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você ficou sabendo de uma quadrilha que conseguiu falsificar R$1 milhão em notas de 10, 50 e 100 reais? A Polícia Federal disse que foi fácil localizar a quadrilha, mas difícil agora é recolher todas essas notas que já estão espalhadas por vários estados brasileiros. Ou seja, tem muita gente, hein, comprando com nota falsa, vendendo com nota falsa, mas não sabem disso. E assim também é a religião. Tem muita gente sendo enganada e enganando em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque não ficam dentro da Bíblia. Então, o diabo, ele falsifica o evangelho.
ele falsifica os pregadores, ele falsifica as doutrinas, ele falsifica as experiências espirituais. Em segundo lugar, ele confunde todas as ideias. Você tem percebido isso? Ele confunde todas as ideias. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas são assuntos espalhafatosos, mas sem substância, sem importância. Duas irmãs me contaram que há um personagem visitando as igrejas e dando testemunho de que ele morreu, mas depois de 3 dias ressuscitou. Mas durante os dias que ele ficou morto, ele visitou o inferno e depois visitou o céu. E do céu Jesus teria lhe falado para voltar à vida e contar para as pessoas o que ele havia visto e o que ele havia ouvido. Que história, que fábula mais espalhafatosa! E é exatamente isso que Paulo chama de fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, da pregação sólida, analítica, para dar ouvidos o quê? Às fábulas. Meus irmãos, a verdade é que só Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A verdade é que só Jesus Cristo visitou o inferno e depois subiu ao céu. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e foi para o céu. Então, se alguém morreu e foi para o inferno e depois foi para o céu, isso não muda em nada a minha vida. Isso não me traz nenhum tipo de benefício. O que muda a minha vida é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero terminar lhe dizendo isso. Não se engane, meus amados irmãos. Satanás é uma pessoa real. Ele tem um plano, ele tem um programa contra tudo que pertence a Deus. A ONU e os governos da Terra, todos eles, servem de braço político para o diabo nesta noite. O ecumenismo, que é o ajuntamento de todas as religiões, é o seu braço religioso. E os bancos e as multinacionais são o seu braço financeiro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o mundo pertence ao diabo. O mundo jaz no maligno. Então as pessoas sabem que elas estão trabalhando para o diabo? Nem fazem ideia. Nem fazem ideia. Nem acreditam que ele exista. Agora mesmo ele está usando o quê? A política. Me desculpe, mas hoje todos os países, ou a grande maioria deles, virou uma China. Somente a China, a Coreia do Norte, até recentemente, o Irã, até recentemente, oprimiam as pessoas e obrigavam as pessoas a isso, a aquilo. Agora não, agora nós sabemos que muitos cidadãos estão sendo monitorados através de drones, através de helicópteros e de celulares. Claro que deveriam obedecer às autoridades e ficar em casa, mas eu estou apenas chamando a sua atenção para o que está sendo preparado, para o que nós já estamos vendo diante dos nossos olhos. Quando João, apóstolo, disse que teríamos que receber uma marca ou na testa ou na palma da mão, a fim de poder vender ou comprar, há 2000 anos, ninguém imaginava como que isso poderia ocorrer. Hoje nós sabemos. Eu vi e ouvi uma entrevista do Bill Gates propondo fabricar um chipzinho para colocar debaixo da pele do ser humano, com todas as informações a respeito da saúde daquela pessoa. E ela só pode viajar de um lugar para o outro se ela possuir aquela informação digital dentro de si. Eles estavam fazendo isso com animais, mas vai chegar o dia que eles vão fazer isso conosco. E por favor, ainda não é e não seria a marca da besta, tá bom? A marca da besta é uma marca de adoração, é uma marca de conversão. E nós iremos falar mais sobre isso. Então, veja você que o diabo está usando a política, a religião e a falsa ciência, né? Não a verdadeira, para destruir
as 3 instituições mais importantes que Deus deixou sobre a terra: a família, o governo humano e a igreja. Família desmoronando, brigando, se dividindo, os membros do governo não se entendem e, é claro, a igreja se enfraquecendo. Então, o que podemos fazer no meio disso tudo? Não é o que podemos fazer, é o que nós já estamos fazendo. Senão você não estaria participando deste culto. Não, você não estaria participando deste culto. Eu lhe prometo, quem não participa já não está fazendo. Mas olha o que nós estamos fazendo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.